pessoal, como vocês estão? Espero que estejam bem. Aqui é o professor Dasli falando e estamos aí novamente juntos nesse nosso terceiro encontro dos nossos estudos não presenciais. Como vocês já sabem, a área do saber matemática, nível de ensino, sétimo ano do ensino fundamental e, como nós sabemos, né, e vocês também sabem, trabalhamos aí em parcerias e a minha parceria de sempre, né, professor Davi Fraga. Certo, galera? E como vocês já sabem, nestas nossas aulas não presenciais, estamos trabalhando aí duas questões. Uma no que diz respeito a revisar conteúdos que nós trabalhamos aí lá nas nossas aulas presenciais no primeiro bimestre, no início do ano, certo? Então, nos nossos primeiros encontros não presenciais, aqui pela plataforma, estamos aí revisando esses assuntos trabalhados. E segundo, estamos aí também trabalhando um projeto durante este mês de junho, que é o projeto Saúde em Primeiro Lugar, no qual não só a área da matemática, mas as demais áreas também estão engajadas aí em trabalhar situações dentro dessa temática da saúde em primeiro lugar. Certo, galera? E dando continuidade ao que nós trabalhamos, né, nos nossos dois encontros não presenciais anteriores, nós vimos aí o conjunto dos números inteiros e, em particular, as operações, né, onde no primeiro encontro nós vimos a operação de adição e subtração, no segundo encontro, multiplicação, e nesse nosso terceiro encontro, entraremos com a operação essa que aparece aí no slide. Isso, muito bem, a operação de divisão, certo, galera? E aí, quando nós falamos em divisão, será o que é a divisão? Qual é a ideia que está por trás da divisão? Ou as ideias? E aí eu quero trazer para vocês aqui 4 ideias que estão por trás da operação de divisão, certo? A primeira delas, que vocês podem ver aí na figura, no slide, é o fracionamento. A segunda é a questão de quantas vezes um número cabe em outro. A terceira ideia é a questão aí da partição. E a quarta ideia, a questão do o todo sendo dividido em grupos com quantidades iguais de elementos. Então, todas essas ideias, elas norteiam a operação de divisão. Quando eu fraciono um todo, eu pego, por exemplo, uma pizza e eu divido ela, né? A primeira coisa é que eu vou dividir em partes iguais, né? Senão a coisa não vai ser justa. Então, primeiro eu divido essa pizza em partes iguais. Segundo, quando eu escolho lá aquele tamanho para poder fazer essa divisão, automaticamente entra a segunda ideia aí, né? Quantas vezes aquele tamanho cabe em toda a pizza, certo? Então, quando eu divido um todo em partes iguais, na verdade eu estou também querendo saber, né, quantas vezes aquele tamanho cabe naquele todo. Beleza, galera? Isso para qualquer conjunto, seja o conjunto dos números naturais, inteiros, outros conjuntos futuros. Essas são as ideias relacionadas à divisão. Mas, em particular, será que para os números inteiros, já que tem essa coisa dos sinais, uma hora um número é positivo, outra hora é negativo, será que vai haver alguma alteração? Então vamos aí para a regra de sinais, né? Até porque nós vimos aí no nosso encontro não presencial passado que na multiplicação existem sim regras de sinais que norteiam a nossa conta e nos faz chegar ao resultado correto, certo? Lembra lá das regrinhas mais por mais? Lembra o que é que dá? Isso mesmo, mais, né? Menos por menos, menos por mais. Então, aquelas regras lá que nós vimos na multiplicação de números inteiros, pelo fato da divisão ser uma operação inversa da multiplicação, elas continuarão valendo também para a divisão. E aí nós temos a primeira situação, né? Se ambos os números são positivos ou negativos, o resultado será sempre positivo. E, por exemplo, eu tenho mais 15, vocês podem ver no slide, dividido por mais 5. Né? Aí veja a regra. Mais por mais, isso, mais. E eu divido normalmente os números. 15 dividido por 5, 3. Outro exemplo é dois sinais negativos. Então, de novo a regra. Menos por menos, mais.
e divido normalmente. 80 dividido por 2, 40. Então, percebam que se os dois termos eles são opositivos, mais dois exemplos aí nos slides, ou se os dois termos são positivos ou negativos, o resultado vai ser sempre positivo. Por outro lado, se eu tenho um dos números sendo positivo e o outro sendo negativo, o resultado será sempre negativo. Então, por exemplo, aí, mais 30 dividido por menos 5. Aí, só é usar a regrinha lá da multiplicação, que também valerá para divisão. Mais por menos, isso, menos. E aí eu divido normalmente. 30 dividido por 5, 6. Beleza, galera? Outro exemplo aí, menos 63 dividido por mais 21. A regrinha de sinais de novo. Menos por mais, menos. Isso mesmo. 63 dividido por 21, 3. Então, veja que se um dos termos é positivo e o outro negativo, ou o contrário, né? Se um dos termos é negativo e o outro positivo, na divisão, os dois exemplos aí nos slides, o resultado vai ser sempre negativo, certo? É a relação bem profunda aí da multiplicação de números inteiros com a divisão. E aí, por fim, para fechar essa coisa aí da regra de sinais, vem a tabela do jogo de sinal. Então, essa tabela do jogo de sinal, né, ela tanto vale para multiplicação como para divisão. Guardem bem aí essa regra de sinais que vocês vão usar aí durante praticamente toda a vida de vocês, enquanto vocês estiverem em contato com matemática, principalmente com o conjunto dos números inteiros. Certo, galera? Veja aí o primeiro sinal, lá do seu primeiro termo, segundo sinal, seu segundo termo, e o sinal do resultado. Mais por mais, mais positivo. Né? Mais por menos, menos. Menos por mais, menos. E menos por menos, mais. Isso mesmo. Certo, galera? Então, memorizem isso aí direitinho. Né? E agora vocês vão ficar aí com o professor Davi. Certo, galera? Um abraço. Até a próxima. É com você, Davi. Olá, galera. Agora sou eu, professor Davi Fraga, que irá continuar esta aula aqui juntamente com vocês, continuando também o que Dasley já comentou com vocês. Vamos considerar a seguinte situação-problema. A doação de sangue pode ser apontada como uma pura demonstração de solidariedade e, no contexto atual, acaba sendo mais necessária do que já era antes. Acontece que no dia 14 de junho é comemorado o Dia Mundial do Doador de Sangue, data criada para conscientizar a população sobre a importância desse ato. Infelizmente, nos últimos meses, pelo isolamento social, em decorrência da Covid-19, o ritmo de doações acabou diminuindo, o que resultou na queda brusca dos estoques de sangue em diversas regiões do país. Temos aí um problema que é atual, que é da área da saúde também, lembrando aqui do nosso projeto Saúde em Primeiro Lugar. Doar sangue é muito importante. Consideremos a seguinte situação. O Estado de Sergipe realizou, em parceria com as prefeituras do Estado, uma campanha para aumentar o número de doadores. Cada prefeitura irá receber uma equipe de agentes da saúde e aparelhos para a coleta de sangue. Espera-se que cerca de 25% dos sergipanos doem sangue. Segundo o IBGE, a população do estado de Sergipe é de 2.298.696 pessoas. Sabendo que o número de doadores foi igual ao esperado, isto é, 25% da população doou sangue, podemos afirmar que essa iniciativa conseguiu quantos doadores? E aí, como podemos encarar esta situação-problema? 25%, como é que eu faço? Vamos lembrar um pouquinho também das relações que existem aí nas porcentagens. Vejamos a ideia por trás deste cálculo. 2.298.696 é o número total de pessoas, isto é, o 100%.
Lembre que o 100% a gente sempre relaciona com o total, o todo. A metade da população, ou seja, 50%, vai ser 1.149.348 pessoas. Como é que eu sei isso? Dividindo por 2. A metade dos 50% da população vai corresponder aos 25% que a gente quer, isto é, 575.674 pessoas, ok? Ou seja, para eu conseguir os 25% da população, é só dividir por 2 duas vezes. Ou eu posso fazer o seguinte, dividir por 4. Então, vejamos essa divisão por 4 aí. Eu tenho, então, 2.298.696 dividido por 4. Vou pegar o primeiro dígito lá e tentar dividir por 4. Posso dividir 2 por 4? Não. Então, isso não dá em partes inteiras. Não posso dividir o 2 em partes inteiras por 4. Então, eu vou pegar e juntar 22. 22, eu posso dividir por 4? Sim. Dá quanto? 5. Porque 5 vezes 4 dá 20. E aí eu vou fazer essa subtração. 22 menos 20 dá 2. Baixo 9. 29 dividido por 4. 7, porque 7 vezes 4, 28. E aí 29 menos 28 dá 1. Baixo 8. 18 dividido por 4 dá 4. Porque 4 vezes 4, 16. Subtrai aí, então, 18 menos 16, que dá 2. E baixo, então, 6. 26 dividido por 4 dá 6, porque 6 vezes 4 dá 24. Faço 26 menos 24, que dá 2. Baixo 9. 29 dividido por 4, 7. 7 vezes 4, 28. 29 menos 28, 1. Finalmente, baixo 6. 16 dividido por 4, 4. Faço então 16 menos 16, que dá 0. Então, quer dizer que 2.298.696 dividido por 4 é igual a 574.674. Vamos relembrar os termos da divisão. Eu tenho o seguinte. Esse número aqui eu chamo de dividendo. 4 eu vou chamar de divisor. E esse resultado aqui eu chamo de quociente. O 0 aqui eu chamo de resto. Note o seguinte, eu dividi aí dois números inteiros positivos e eu tive como resultado um número positivo. Lembrando lá das regras que Dasley também já comentou com vocês. Perceba aí que essa divisão já é a conhecida de vocês desde os tempos de lado fundamental menor. Vamos para mais uma situação problema. Augusto fez um empréstimo no Banco Brasil Dinheiro em janeiro de 2020 e vai terminar de pagar em fevereiro de 2024. Observe um resumo do empréstimo abaixo. Saldo adquirido R$ 40.000, uma dívida de R$ 59.040, no número de parcelas de 48 parcelas iguais, já que serão aí 4 anos. Professor, por que ele pegou emprestado R$ 40.000 e vai passar a dever R$ 59.040? Por causa dos juros que correm no banco, beleza? E aí, qual será o valor da parcela? Antes disso, vamos entender melhor esse problema aí. Quando Augusto fez o empréstimo, ele adquiriu uma dívida que ao final do contrato será de R$ 59.040. Então, podemos interpretar a vida financeira de Augusto em relação a esse empréstimo da seguinte forma. Ele tem um saldo aí negativo de R$ 59.040, já que é uma dívida que ele tem, e ele deve quitar essa dívida em 48 parcelas iguais. Então, vou precisar dividir essa dívida, que é um número negativo, por um número positivo, que é a quantidade de parcelas.
Novamente, voltamos à pergunta: qual será o valor dessa parcela? E aí a gente vai precisar fazer essa divisão. Fazendo essa divisão, 59.040 por 48, eu tenho R$ 1.230. Porém, perceba que eu estou dividindo aí o número negativo. Estou dividindo o número menos R$ 59.040 por 48. Esse resultado deve dar negativo. Por quê? Porque para Augusto, que adquiriu uma dívida e pagará por ela todos os meses, essas parcelas representarão valores negativos, representam dívidas. Então, o valor da parcela vai ser de menos R$ 1.230. Por quê? Porque isso aí é uma dívida. Logo, quando eu estou dividindo um número negativo por um positivo, eu tenho como resultado um número negativo. E como é que eu posso fazer esta conta, professor? Inicialmente, eu posso fazer o seguinte: pensar esses dois números aí como se eles não tivessem sinais, fazer essa divisão no meu papel, no rascunho aí, essa divisão, e depois eu aplicar as regras de sinais já explicadas pelo professor Dasley. Vou dividir aqui então 59.040 por 48, aplicando o algoritmo usual já visto por nós no 6º ano. Vamos lá. Então, eu vou precisar fazer o seguinte: tentar dividir 5 por 48. Só que eu não consigo fazer isso a partir de unidades inteiras. Eu vou precisar, então, juntar aqui com 9. Fazer 59. 59 dividido por 48 dá 1. 1 vezes 48 dá 48. Fazendo essa subtração aí, 9 menos 8, 1. 5 menos 4, 1. Baixo 0. Fiquei com 110. 110 dividido por 48 dá 2. 2 vezes 48 dá 96. Subtraio aqui. 0 que tira 6 não dá, vou pedir emprestado, vai ficar valendo 10. 10 que tira 6, 4. Esse 1 ficou valendo 0, né? Porque deu emprestado lá. Só que ele vai precisar agora pedir emprestado novamente, porque eu não posso fazer 0 menos 9. Então, ele vai ficar valendo 10. 10 que tira 9, 1. Esse aqui já ficou valendo 0, né? Baixo 4. Ficou agora com 144. Para dividir por 48, que dá 3. 3 vezes 48, 144. Me resta 0. Baixando esse 0 aqui, eu não posso esquecer, né? Baixa esse 0. 0 dividido por 48 dá 0. Tem o resto 0 e quociente 1.230. Para esta semana, deixamos como sugestão o jogo Sun Duel, para que vocês possam praticar as 4 operações com os números inteiros. Deixamos aí o link também para que vocês possam baixar em seu celular e se divertir. E quais serão as atividades desta semana? Teremos mais uma vez um questionário lá no Plural. Conto com a participação de todos. Tchau, tchau, abração e até a próxima aula!